Estamos juntos aqui com você em mais um Papo Sintonia. E você que acompanha o Papo Sintonia já sabe, um dos pilares do nosso programa é o desenvolvimento humano, de forma integral e integrada. Nós temos o respeito pela vida em todas as fases, em todas as suas dimensões. Então, desenvolver o ser humano é algo que é para nós um valor muito grande. E o ser humano pode ser desenvolvido em todas as etapas, mas é na infância onde essa caixinha está aberta de possibilidades, de oportunidades. É onde acreditamos que vamos construir a base para todo um futuro melhor, com tranquilidade, com equilíbrio. E é isso que a gente está plantando na infância. A Arlete Araújo é a nossa convidada de hoje. Ela é mãe da Maria Alice, de 1 ano e 10 meses. Ela é graduanda em psicopedagogia e é a criadora da empresa Cria que Brinca, que proporciona vivências sensoriais para crianças através de painéis sensoriais personalizados e brinquedos que ela própria desenvolve. Arlete, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, muito obrigada. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você. E vamos bater um papo sobre a importância do brincar no desenvolvimento infantil da criança. Exatamente, esse é o nosso assunto, a importância do brincar, a importância desse estímulo, na verdade, desse resgate. A gente pode dizer que nós estamos vivendo uma sociedade que está brincando menos. Exatamente. Estudos comprovam que cada dia mais o brincar ele tem sido desvalorizado, né? Muito se dá pelo meio, né, social que a gente vive hoje, a forma como nós vivemos hoje. Nós vivemos cada vez em espaços menores, os pais cada dia mais atarefados, né? A gente sabe que a carga horária de trabalho é extensa e aí sobra menos tempo para esse brincar, para essa presença, e porque é importante, o brincar é importante você estar presente. E cada dia mais a nossa civilização evoluiu para isso, né? Para que cada dia menos a gente tenha menos tempo de estar presente com essa criança, que é no momento mais importante, né, que é a infância, é onde a gente vai moldar aí, né, vários aspectos desse ser humano, e é muito importante a gente frisar que é preciso estar presente e cuidar desse brincar, oferecer oportunidades para que essa criança possa brincar livremente, estimular a criatividade, porque um ser humano ele precisa de criatividade, né? Nossa civilização está aí por conta da nossa criatividade. E aí, se a gente vai olhar, né, do ponto de vista histórico e também do contexto social, a sociedade mudou, né, a forma de viver e de se relacionar. Antes, não somos saudosistas, mas queremos lembrar aí o passado de brincadeira na rua, né, dos jogos criativos, das brincadeiras grupais. A gente vivia uma sociedade talvez menos violenta, onde as pessoas tinham acesso, as crianças brincavam na rua livremente. Tinha aquelas brincadeiras construídas pelas próprias crianças, né? Esse hábito dos pais levar ali, brincar com a pedra ou alguma coisa de casa que virava um carrinho. E hoje a gente está muito na cultura do comprar, do eletrônico, e a violência urbana também muitas vezes afasta essa criança dessa convivência. São realidades, de fato, desse tempo que favorece o não brincar. Exatamente. Antigamente era comum, eu mesmo fui uma criança que brinquei muito na rua, tive essa oportunidade de vivência, dessa troca com outras crianças, e hoje em dia a gente sabe que não é a nossa realidade. Hoje em dia a maioria das crianças estão, né, dentro de um apartamento, às vezes com um cuidador, uma pessoa responsável, né? Até a própria rede de apoio mudou. Hoje em dia a gente usa muito a rede de apoio paga. Antigamente era na casa da avó, na casa da tia, e tinha aquele contato com primos, e aquele brincar natural acontecia de uma forma muito mais natural. Hoje em dia a gente precisa de ferramentas que proporcionem um ambiente seguro e que possa desenvolver essas crianças naturalmente. Arlete, o local onde você vive, onde a pessoa vive, por exemplo, você mora numa casa, você mora num sítio, você mora num prédio, isso também favorece ou não a brincadeira? Influencia diretamente. Sim. Se você tem um ambiente que a criança tem contato constante com a natureza, contato com outras crianças, né, essa troca, é muito melhor para essa criança a desenvoltura dela, muito melhor. Bom, então, passado esse contexto, cada um vai olhar o seu. Como é que é o seu contexto? O lugar onde você mora, onde você convive, a própria, às vezes, a idade dos pais. Tem pessoas que estão tendo uma gestação mais tardia. Hoje é comum você adiar, cuida mais da carreira e vai ter o filho depois. E muitas vezes já está numa fase da vida onde o tempo, a agilidade já não permite também brincar, né? Então... Exatamente. E
essa questão da gestação tardia tem trazido também uma leva, né, de pessoas, de mães, de pais, que buscam informações, que buscam oferecer, da sua forma, da sua maneira, um ambiente que essa criança vá se desenvolver melhor. Os painéis sensoriais surgem daí, porque ele é um brinquedo que ele fica na parede, ele não vai ocupar tanto espaço, que é o que a gente não tem, né, vamos dizer, que apartamento principalmente. Então, a criança, você está ali, tem um brinquedo onde a criança pode se desenvolver, pode testar experiências sensoriais, e aí você tem uma ferramenta, né, além de todas as outras coisas que a gente falou, né, o ambiente onde vive, oferecer uma vivência realmente com a natureza, que é muito importante, não só para o brincar, mas para a saúde num total, né. Então vamos lá, focar aqui no nosso assunto, que é a importância do brincar para o desenvolvimento infantil. Que importância é essa? O que é que os estudos dizem? A criança que brinca, a criança que não brinca, qual vai ser o impacto isso na vida delas? Exatamente. Nós, como eu tinha dito, a gente precisa da criatividade. No brincar, a criança ela não está simplesmente sem fazer nada. Tem um ditado que diz que brincar é coisa séria, e isso realmente é. Porque através do brincar, a criança vai desenvolver o emocional dela, ela vai desenvolver empatia, várias brincadeiras, por exemplo, brincadeiras com regras. A gente precisa, no nosso dia a dia, na verdade, o lúdico, ele traz para a gente um treino para o nosso dia a dia. Com todas as vezes que a gente tem na nossa sociedade tantas regras a ser seguidas, e na infância, é na infância que nós começamos a trabalhar esses conceitos, porque na criança ela tem ali o cérebro, né, ainda em desenvolvimento, e aí ela vai aprendendo e construindo esses conceitos de regras, conceitos de empatia, de saber que ela pode compartilhar, que ela precisa compartilhar, e aí nesse brincar que nós vamos desenvolver isso. E aí, claro que a criança muitas vezes brinca sozinha, ela não tem outra criança para brincar, ela desenvolve ali os jogos de forma individual, mas é na troca, se essa criança pode brincar com outras crianças, ali também vai criando as bases das relações. Os pais também mais atentos e presentes nesse brincar, ou acompanhando, observando, ou brincando junto, e ele vai perceber determinados comportamentos, se a criança fica mais irritada, se a criança é mais possessiva, se a criança é mais colaborativa. Tem um pouco disso também nesse jogo do brincar, aparece também ali jogos de relações. E é nessa parte do estar sozinho que muitos pais recorrem ao uso da tela, né? Sim. Como um apoio também, Pois uma é. rede de apoio para fazer as coisas. A gente sabe que no dia a dia nós, principalmente mães, a gente tem os nossos afazeres, a casa precisa ser cuidada, a criança precisa ser cuidada. E nem sempre a gente vai estar disponível o tempo todo. E como uma ferramenta, utiliza-se a tela. E aí é recomendado, né, pelos especialistas, que evite o uso da tela até os 2 anos. Né? A gente já tem criança com menos de 2 anos, já com o dedinho ali no celular. A tela que a gente está falando, gente, é a tela do celular, é a tela do tablet, do notebook, do computador. E às vezes tem criança que fica migrando, sai de uma tela, vai para outra, larga o celular, vai para o computador. Vai almoçar, leva o celular, fica grudada, parece que o celular virou uma extensão da mão da criança. Longe de nós também vilanizar as pessoas que usam isso como uma rede de apoio, a gente compreende. Porém, a gente precisa ter ciência dos riscos que isso oferece para o desenvolvimento infantil e saber que a gente precisa supervisionar e limitar o uso das telas. Agora é uma tristeza, eu não sei você aí, ouvinte, pode inclusive interagir com a gente pelo 99657-3998 e deixar o seu comentário para quem está aqui ao vivo no canal do YouTube ou quem vai assistir essa entrevista depois no replay, deixa um comentário sobre o brincar infantil hoje. O que está mudando? Porque dá uma tristeza, as crianças não querem brincar. Você chama uma criança para brincar, não, é chato. Bora fazer isso aqui, não, é chato. Tudo é chato, só o celular que não é chato. E aí a criança que está com o celular o tempo todo na mão, jogando, ela está brincando? Eu já posso dizer que ela está brincando? Então, isso aí gera um grande debate, principalmente com relação à responsabilização das grandes empresas, porque todos esses aplicativos, esses jogos, esses aplicativos são feitos especificamente para realmente deixar a pessoa viciada. E a criança, né, com aquela série de dopamina, o mundo real fica sem graça. Não tem, eu não quero jogar bola, porque aqui no meu jogo eu vou subir no skate, eu vou fazer acontecer, que é uma ilusão, na verdade, né? A criança precisa de movimento, o corpo precisa de movimento, e a tela, infelizmente, ela não vai oferecer tudo que a criança precisa para se desenvolver bem. Então é uma ilusão de atividade, de energia que ele está vivendo. Na verdade, ele está ali parado, com a mão parada, com a cabeça parada, olhando para uma tela. Ele não está tendo experiência nenhuma sensorial, de diversão, de desafio, porque está tudo ali. Então, como que a gente foge disso, Arlete? Em dezembro, teve uma reportagem no Fantástico a respeito disso também, e o Drauzio Varela falou de uma fala muito importante, que a gente precisa criar um mundo interessante fora das telas. E é impossível fazer isso sem estar presente.
sem conversar, sem supervisionar o que está sendo assistido e limitar. Toda criança, ela precisa, sim, gente, de regras, de limites, e não tem como você simplesmente entregar o celular na mão da criança e esperar que ela se autorregule, que ela entenda, que ela compreenda, porque ela não tem capacidade de compreender, principalmente uma criança aí na primeira infância. Antes dos 2 anos, então, impossível. Mais de 3, 4, 5 anos, gente, ela não vai ter essa compreensão de que a tela é um risco para a saúde dela. Gente, pelo amor de Deus, sua criança pequenininha, quem já está, vamos falar disso, quem já está com a criança de 10, 11, 12, 13 anos, que já está aí nesse processo, talvez seja um pouco mais difícil voltar atrás, mas é possível, não é isso, Salete? Respira. Nós estamos aqui com esse compromisso de ajudar também os pais, profissionais como a Arlete e outros, que vamos trazer ao longo do ano para falar sobre esse assunto, sobre desenvolvimento infantil, trazendo brincar e outras questões importantes. Se já está, daqui a pouco a gente fala como voltar um pouco atrás. Mas se não, se sua criança, seu bebê, tem 1 ano, tem 1 ano e meio, tem 1 ano e 8 meses, gente, evita colocar essa tela. Tem gente que já coloca lá no carro, no fundo do carro, ali, ó, um tablet colado, na cadeirinha, o bebê já está sendo estimulado a não olhar para a janela, não, o que está acontecendo lá fora, é olhar para frente da tela. E quem colocou aquela tela ali, pelo amor de Deus, não foi aquela criança. Então, olha a sua responsabilidade, porque o que você está fazendo agora para condicionar esse ser humano a olhar para uma tela, daqui a pouco, mais alguns anos, vai dizer, meu Deus do céu, como eu tiro esse menino da tela. Mas foi você que botou. Exatamente. E aí a gente tem, né, uma série de fatores. É muito importante você estar presente. Ah, mas eu trabalho, eu estou o tempo todo cansado. Mas a gente está criando. A criança, gente, ela vai ser um curto período por criança. Ela vai crescer, ela vai virar uma adolescente. Logo depois ela vai virar um adulto. E aí a gente vai, é o que a gente conversou um pouquinho antes, a gente vai colher na adolescência, na vida adulta. Ah, mas meu filho não quer conversar comigo. Ah, meu filho não só fica no celular. Mas você condicionou ele a isso. Ah, mas você está me vilanizando. Não. A gente precisa de recursos, a gente precisa ter conscientização de que eu preciso sim estar presente. Não é possível criar uma criança só por meio de telas. Bom, gente, agora respira aí também, porque ninguém vai vilanizar aqui a mãe, o pai, o educador, a vovó, porque o período tá difícil mesmo. Essas crianças, elas já nascem numa era digital, tá? Elas não tiveram nem que migrar, fazer a passagem, como muitos nós adultos, né, que tivemos que ser introduzidos ao mundo digital. Eles já nascem no mundo digital. Essa geração aí, né, YZ. Agora, respira. Se tá, meu filho tá assim, não tira o olho da tela, saindo de uma tela, indo para outra, não sei mais o que eu faço, estou desesperada, já preocupada que ele tá um robozinho ali, hipnotizado, vidrado naquele negócio. O que eu faço? É possível tirar abruptamente de uma vez por todas? Não. É um processo, né? Nós vamos aí estabelecer estratégias para que você consiga fazer atividades com essa criança, momentos em família, que é muito importante. Olha, você hoje vai ter 1 hora para você jogar o seu jogo, para você acessar esse aplicativo e supervisionar o que está sendo. É sempre bom frisar isso, que é preciso ser supervisionado. Não pode dar livre acesso à criança para ela ver absolutamente qualquer coisa, porque tem de tudo disponível na internet. E a gente precisa realmente supervisionar e limitar o tempo de tela das crianças. E aí você promover atividades para essa criança com base na faixa etária dela. Por exemplo, a gente faz as vivências sensoriais para bebês. Lá a criança tem diversas atividades. Às vezes o foco é coordenação motora, brincar com tinta, mas favorecer que aquela criança experimente brincadeiras dentro da faixa etária dela. Pois é, e para cada faixa etária vai ter essa orientação. O adolescente, pré-adolescente, que já está saindo dessa fase, que brincou pouco, a preocupação dos pais também, entre eles, eu também me coloco nessa preocupação, como mãe de um adolescente de 13 anos, mas o que ainda pode ser feito esse resgate, essa reintrodução, quando você está com aquele adolescente que está mais resistente, que brincou pouco, que está mais resistente às relações em grupo? Aí é um bom programa de família, é uma boa conversa. Vamos sair, vamos à praia, vamos fazer um passeio, sentar, conversar, realmente se interessar, conhecer essa nova pessoa que está aí surgindo, porque ela não é mais uma criança, ela quer se diferenciar da família dela, ela quer apontar as diferenças dela, ela quer se sobressair. A adolescência é sobre isso, né? E a gente precisa realmente querer se conectar com essa pessoa, essa nova pessoa, conhecer
essa nova pessoa que está surgindo. Beleza. E agora, como é que tudo isso começou? Fala um pouquinho do seu trabalho. Arlete, você é uma mamãe, nasce uma criança, nasce uma mãe também, e uma mãe preocupada com o desenvolvimento não só da sua filha, mas de outras crianças. E o que é que você tem feito? Como é que você tem ajudado nesse processo? A Cria que Brinca, ela surgiu da minha maternidade. Como nós mudamos para cá por conta do trabalho do meu esposo, eu queria oferecer para Maria Alice um ambiente propício. A gente não conhecia, na verdade, ninguém aqui. Então, a minha preocupação foi, ela não vai ter interação. E se ela for uma criança muito retraída por não conversar com outras crianças ou não? E aí eu comecei a pesquisar, juntamente com a pediatra dela, que é maravilhosa, a doutora Aline. E aí eu fui pesquisando sobre os marcos de desenvolvimento infantil. Eu até baixei um aplicativo que chama Semanas Mágicas. E aí você vai acompanhando, você coloca a data do parto, tudo mais, os dados da criança, e aí ele vai te elucidando o que esperar daquela fase. E aí, sempre que tem propostas de atividades também. Eu fui pesquisando, né, lendo bastante conteúdo e vendo o que eu precisava oferecer, qual ambiente eu precisava oferecer conforme a faixa etária dela. E aí, eu descobri no AliExpress um painel sensorial. E eu falei, eu vou fazer um painel para ela. Eu sempre fiz várias brincadeiras para ela, né, conforme a idade. E aí eu fiz um painel sensorial para ela, fiz para 2 coleguinhas que a gente conheceu no parquinho, e todo mundo gostou, e eu falei, essa aí vai ser a minha nova área de trabalho, porque eu queria algo que me permitisse cuidar de Maria Alice integralmente, como eu cuidei e cuido até hoje, e pudesse trabalhar também de casa. E eu faço os painéis na minha casa mesmo, e continuo cuidando da minha filha. Esse ano agora ela vai entrar na escolinha, né, no período da tarde, que é uma rede de apoio, não é porque ela precisa, é porque eu preciso, e aí eu vou poder me dedicar mais ainda para esse negócio que me abraçou, que é fruto da minha maternidade realmente. E hoje você trouxe até alguns brinquedos aqui, só para a gente entender como é que funciona na prática esses brinquedos que mudam, né? Que transformam um pouco a criança. A gente estava falando sobre a questão do carro. Esse brinquedo aqui, ele cumpre essa função. Por exemplo, você vai deixar a criança na cadeirinha, claro, né? Sempre a segurança. E aí você tem um objeto que a criança vai falar, meu Deus, o que é isso aqui? E ela vai mexer. Tem um spinner que trabalha aqui ansiedade, né, relaxamento. Tem uma coisa que todo mundo gosta, que é chave. Toda criança gosta de uma chave, né? E aí quando ela vê isso aqui, tem criança que é fissurada. Tem uma foto. O brinquedo é personalizado. Aí você vai conversar comigo, olha, minha criança ela gosta disso, 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 e eu vou lá e vou colocar o que a criança gosta. Tem uma lanterna, então tem estímulos sensoriais, né? Visão, tato, aqui tem peças de encaixar, que é muito importante para o desenvolvimento. Só que essa ferramenta aqui, ela foi um pedido de uma fono, uma amiga minha, a Júlia, e ela me falou, amiga, eu preciso de uma ferramenta aqui que é para auxiliar na fala. Quando a criança, se você colocar aqui e falar, você vai ouvir um retorno, você vai ouvir a sua voz melhor. Inclusive, esse ano eu recebi pedidos de escolas que têm na lista de material escolar um sussurrofone. Que sussurrofone? Isso. Aí você fala aqui, e aí sua voz ecoa, principalmente para atividades com leitura, mas também fonos em tratamento, né, com crianças autistas, né? A gente sabe que tem várias formas de tratar, então essa é uma ferramenta também. Ela fala aqui e ela ouve melhor. Para atividades em sala de aula é bom para leitura, porque às vezes ela não percebe como ela está falando, a criança, como ela está pronunciando aquela palavra. E quando você coloca aqui, você tem a percepção muito melhor do que você está dizendo. Muito bacana, não só ficar com fone o tempo todo, que dá esse retorno, mas, acima de tudo, se escutar, se autorregular, se modelar. Então, assim, você é uma profissional dessa área, uma pedagoga, vem desenvolvendo estudos sobre isso. Mas, no dia a dia, as mães em casa, com o que elas têm mesmo, com as coisas que ela pode ter, com os recursos que ela tem, no dia a dia, ela pode estar estimulando esse sensorial da criança e que importância isso tem. Isso é muito importante falar, porque tem várias formas de estimular sua criança em casa com as coisas que você tem, né? Vamos dizer aí, crianças a partir dos 6 meses, você vai começar a introdução alimentar, é importante citar isso. Uma forma de brincar também é você oferecer grãos, colocar ali os pezinhos da criança numa vasilhinha cheia de arroz, ela vai sentir aqueles grãozinhos. Importante até crianças que não têm sensibilidade, você começar a oferecer, mostrar esse ambiente para ela, ela vai, através do tato, obviamente vai querer colocar na boca, mas precisa de supervisão, claro. E aí tem várias formas de você brincar, bolinhas de sabão, você pode colar. Na fase que a criança começa a engatinhar, você quer estimular a criança a ficar em pé, você pode colar bolinhas na parede, e a criança vai ter o estímulo de levantar, a sensação de levantar para pegar a bolinha. Eu fiz várias atividades dessa com a Maria, e era bem legal também participar.
E aí vai vendo para cada fase, não só a criança pequenininha não, mas a criança está com 6, 7 anos, o difícil é tirar essa criança da tela, daquele visual da tela e mostrar um outro mundo, porque se a gente não mostrar esse outro mundo para a criança, o mundo que ela vai ver é o mundo da tela, isso acaba sendo muito perigoso e limitante, não é? Agora, criar esse mundo fora da tela, e uma questão de frisar também que não é uma coisa que vai ser absurda. A criança, gente, todo mundo gosta, nós somos feitos para viver, né, em sociedade, todo mundo gosta de estar em companhia. Eu sei que a criança que está ali condicionada o tempo todo pode ser um processo difícil, mas é possível sim. Quando você está presente, quando você tem uma criança que já está acostumada a brincar, quando você vai, olha, filha, agora eu vou deixar você aqui, brinca aqui sozinha. Não, eu quero brincar. Depois que você acostuma, toda criança gosta de brincar, de contato, de presença. Eu sei que por mais difícil que seja o nosso cotidiano, o nosso trabalho, mas é impossível você criar uma criança sem contato, sem presença. Uhum. E aí é o que a gente vai colher depois. Entende? Exatamente. E esse brincar, a presença dos pais, da família, dentro desse processo, organizar a vida. Eu queria falar muito isso aqui agora. Nós estamos no início de um ano, nós estamos no período de férias. Se está batendo aí em vocês, falam, meu Deus do céu, realmente essa é uma coisa que eu preciso ver, não adie mais. Toma a decisão agora, o que já passou, passou, o que já foi perdido, perdeu. Não fique se crucificando, nem se martirizando. Você não é a única, não é o único pai ou mãe que não teve esse tempo de brincar. A vida está difícil, precisa realmente buscar recursos até para manter o bem-estar dessa criança, mas agora não dá tempo. Coloca talvez como prioridade, dentro da sua agenda, da sua rotina, essa meia hora, essa 1 hora de qualidade, esse tempo de qualidade para desenvolver e resgatar esse brincar. Isso vai ser muito importante e o futuro vai agradecer. Com toda certeza. Nós estamos aí trabalhando em formar bons cidadãos, pessoas que se importem, né, com a natureza, com o futuro da nossa sociedade, e aí tudo começa na infância. Não tem como a gente esperar que uma criança que viveu a infância toda enfiada numa tela se torne uma pessoa proativa, decidida, com boas intenções, sendo que a gente não esteve presente, não forneceu um ambiente propício para ela se desenvolver bem. Então, é um compromisso de todos, aí não só os pais, mas os educadores também. A importância de estar passando também essa informação para os avós, para quem fica com essa criança quando os pais estão trabalhando, né? Exatamente. Desmistificar também várias questões, vários tabus, vários sensos comuns de, sabe aquelas coisinhas Por exemplo? Sabe quando principalmente quando você engravida, que vem aqueles palpites, aquelas, não faz isso, coisas que não tem evidência nenhuma científica. Você seguir sua intuição, está sentindo que vai ser bom, experimenta, né? Entende? Experimentar, fazer atividades. Mas a minha criança não gosta de se sujar. Meu amor, vamos combinar, você não gosta de se sujar, mas nem gosta de sujar a casa. Criança também. É lavável. Criança lava, olha, joga debaixo do chuveiro. Mas vai sujar meu amor. Vamos lá, vamos combinar que a vida, nós estamos aqui para se joga, suja, lavou, mas deixa essa criança experimentar, deixa essa criança brincar, deixa essa criança correr, sujar de lama, deixa essa criança viver, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, e para de ficar medicalizando essas crianças, que a criança brinca e tal, a criança está viva, ela está sendo criança, então essa criança está muito agitada, tem TDAH. Gente, a criança é saudável, ela quer subir mesmo, experimentar o mundo, sobe no sofá, brinca disso, brinca daquilo, claro que tem que ter supervisão e tem que ter limite, também não vai deixar a criança fazer tudo que quer, até pela própria segurança dela, mas meu amor, vou pegar sua frase aqui, meu amor, criança é lavável, aprendeu isso aqui no Estonia, gostou, Marquinhos? Bota a criança no chuveiro, lava, tudo que a criança sujar também pode ser lavável, deixa essa criança ser criança, gente. Deixa essa criança ser criança. Pelo amor de Deus, vamos criar seres humanos mais saudáveis, nós estamos no Janeiro Branco, e aí deixar aí uma mensagem final sobre saúde mental, brincar em saúde mental. Exatamente, inclusive para mães, eu fui uma mãe que fiquei muito tempo sozinha com a Maria, meu esposo trabalhava, então a gente tem uma sobrecarga, a criança ela demanda, principalmente nessa primeira fase aí, 1 ano e meio, até 2 anos, a criança ela demanda muito da mãe, principalmente a mãe que amamenta, então um cansaço físico, né, um cansaço mental, você quer um descanso? Vamos numa pracinha, vamos brincar, deixa essa criança na grama um pouco, você precisa se expor à luz do sol, que é saudável, você precisa deixar essa criança até conhecer outras pessoas, eu conheci várias pessoas, várias amigas minhas hoje, são pessoas que eu conheci na pracinha, brincando, amigos de Maria Alice, né, ela me apresenta as mães dos amiguinhos dela, e aí você precisa
trabalhar nisso também, porque só dentro de casa, ai, mas minha criança está agitada. Sim, vamos levar ela para brincar um pouco, vamos sair, vamos na praia. Nós moramos num lugar super privilegiado, várias praias, e a criança precisa desse contato com a natureza, que é muito importante também. Para a gente também é importante. Pois é. Arlete Araújo, meu amor, vamos botar as crianças para brincar. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Viu? Foi muito bom conversar com você. Inspirador, me inspirou bastante. Espero que inspire você também. Tire você desse lugar do medo, do sufoco, de acha que não vai dar certo, que passou o tempo. Não, ainda há tempo. Vamos colocar as nossas crianças para brincar. A brincadeira ajuda muito no nosso desenvolvimento. Obrigada. Muito Deixa aí seu obrigada. contato para quem quiser depois acompanhar seu trabalho. O meu Instagram é @criaquebrinca. Beleza. E eu queria que brinca, espero estar com a gente mais aqui no Sintonia. Esse foi mais um Papo Sintonia, espero que tenha gostado. Que bom estar de volta aqui com você e mais um Papo Sintonia focado nas férias e, claro, também na saúde. Vamos falar com a doutora Clarice Saba, médica otorrinolaringologista, especialista em zumbido, nossa parceira aqui do programa Sintonia, sempre trazendo temas muito pertinentes. Nesse 2024, doutora, bem-vinda. Muito obrigada, é sempre um prazer participar, aproveitando para feliz ano novo a todos, né? Pois é, e sempre aqui com o CEOB também trazendo informações que ajudam as pessoas a viverem melhor com a sua saúde auditiva. Saúde nas férias, ouvido, praia, piscina, gelo, choque térmico. Nossa, que período, hein? É realmente uma grande procura no consultório, né? Sim. Porque, na verdade, assim, existe um contato maior com a água, né? Então, não só os esportes aquáticos, mas como todo mundo está de férias e muito calor, todo mundo vai mais para a piscina, né, para a praia. E se a gente não tiver cuidado, a gente pode inflamar a orelha, né, os ouvidos, por justamente excesso de água. E uma recomendação é não futucar. Quando a água entrou no ouvido, o que é que eu faço? Aí vai lá futucar com cotonete e inflama. Aquela sensação, né, que às vezes as pessoas aumentam mais também o número de banhos, né? Uma pessoa fala, com esse calor já tomei 3 banhos hoje, não vou tomar o 4º. Pior que é. E às vezes até no banho pode penetrar água no Pode. E ouvido. principalmente quando a pessoa tem alguma descamaçãozinha no conduto, a água pode ficar retida, ou existe um acúmulo de cerume, né? Porque tem pessoas que fabricam mais cera do que outras pessoas. Isso não é doença, mas aí tem que ter cuidado e principalmente em não usar o cotonete. Porque você empurra a água para dentro, o cera para dentro e a água fica presa. Então, assim, cotonete a gente já disse 1000 vezes, não pode usar. Você vai limpar a orelha, limpa com cotovelo, não com cotonete. Então a gente tem que ter cuidado, né, com essa oferta excessiva de água nas orelhas, e não só nas orelhas. Por exemplo, para quem tem rinite alérgica, né, a praia é recomendada, mas a piscina a gente já tem que botar o pé no freio, porque o cloro, o sal azul, os elementos químicos podem piorar ou trazer as crises de rinite alérgica, né? Bom, então em várias coisas. Alguém vai dizer assim, bom, mas em pleno verão tem um passeio na piscina, minha casa tem piscina, não vou aproveitar. Então, mas como é que eu vou fazer um trabalho antes para segurar? Tem rinite, sabe que pode ser que tenha essa irritação mais, mas tem algo que pode ser feito para minimizar ou evitar crises nesse período? Tem. A recomendação é sempre lavar com soro fisiológico, a narina, né? Antes, durante, depois, se possível, e tentar sempre compensar a rinite, porque aí vem a piscina, tem pessoas que têm sensibilidade ao ar-condicionado, ao ventilador, em se tratando do próprio processo alérgico, e aí pode afetar nariz, seios da face, garganta, né? A voz ou não, resseca. Então, existe o choque térmico com o gelado que você consome também. A gente bebe mais gelado nesse verãozão, né? Que faz calor. E essas ofertas a gente tem que cuidar. Por exemplo, você saiu da piscina, a criança ou a pessoa é alérgica, lava com soro. É porque aí dá preguiça, mas aí quando tem crise, eu devia ter lavado com soro. Pois é, entende? Gente. Então é uma forma de amenizar. Lavado com soro isso antes, depois também que saiu da piscina. E depois que sair da piscina, porque aí você tira o excesso ali daquele produto químico que está ali, ou se você está num ambiente empoeirado, porque no verão o que acontece? Chove menos e aí você tem mais poeira. Então, o vento lá faz o levantamento da poeira e o narizinho do alérgico parece que chama, né? Meu Deus. Então, aí a recomendação é essa. Ou tratar mesmo a rinite antes,
procurar o seu médico otorrinolaringologista para fazer o controle antes do verão. Essa manutenção, né, que precisa ser feita, não só nesse período, porque ao entrar nesse período já está mais seguro. Daqui a pouco vem também a mudança da estação, depois vem primavera e o inverno, vamos estar aqui de novo, falando que são outros cuidados típicos para o verão. Agora, nós sempre falamos de limpar, de usar o soro fisiológico para fazer essa higiene nasal. Agora, outro dia, eu vi uma pessoa até próxima dizendo que estava usando o soro para lavar o ouvido e se sentir melhor. Falei, gente, tem certeza? Eu digo, olha, amanhã eu vou estar com uma especialista no assunto da minha máxima confiança no trabalho e eu vou perguntar, porque eu nunca ouvi ninguém falar que colocou soro. Ele disse que coloca o soro, deixa um pouquinho depois, vira assim, sai. No ouvido, doutora? Tá certo isso? Não, não tá. Não é recomendado, absolutamente, porque você lavando com soro, você vai terminar tirando a proteção natural, né, da pele ali, daquela cavidade, você limpa, você pode proporcionar um ressecamento, dar uma descamação, fazer inflamações, e não esqueça que fungo adora a umidade, e se você tem essa descamação, ou tem até um cerume, essa água devagarzinho ali pode ir ficando retida, então não é recomendado. O que seria essa descamação? É perceptível? A gente vê que tem essa descamação? Não vê. Às vezes é lá dentro do conduto, você sente o quê? Uma coceirinha, como se tivesse um bichinho andando na orelha, né? Que a pessoa, doutora, aquela tem alguma coceirinha assim que a coisa. pessoa fica, Aquela coceirinha gostosa que tem que falar assim. E aí é que tá, né? Quando você começa a coçar o ouvido, manipular o ouvido, né? Ou com cotonete, ou pasme, com um monte de coisas que as pessoas botam, não vou nem dizer aqui para não ensinar, dentro da orelha, aí você termina modificando essa pele, aí descama. Então, quanto mais descama, mais coça. Quanto mais coça, mais descama. E tem gente que descama mais, falamos aqui da produção de cera. Tem gente que vai produzir mais e não é doença, é só uma característica, mas descamar ou não descamar tem a ver com alguma coisa? Tem a ver normalmente com a pele ressecada ou manipulação mesmo. Ou até esporte aquático, né? Que aí você tem coisas para fazer também. Aí uma coisa vai levando a outra. Descamou, deu a coceirinha, coça, descama mais, aí é um problema. Então. Com certeza, com certeza. Então, o melhor é você ficar bem orientado de que fazer com o seu ouvido. Mas ouvido, não está se preocupando com o ouvido. Gente, isso é uma função tão importante, né, doutor? Pois é uma função e o ouvido muito é sensível. Importante. Muito sensível, a gente tem que ter cuidado, porque esse buraquinho aqui, a pele aí dentro, não tem muito como respirar, né? Então, a pele da gente respira, troca, então a gente troca de pele, inclusive lá. Mas aí a gente tem que ter cuidado, porque como não tem muita respiração, digamos assim, essa pele, né, do conduto, você pode proporcionar doenças nessa manipulação, nessa tal de lavar em casa com soro, né? Então, você tem que cuidar, você tem que pensar melhor. E aí, soro, tô falando de soro para falar o mínimo. Tem gente que coloca leite de peito, já fala, bota leite de peito, tá com problema no ouvido, bota leite de peito, não bota nada no ouvido. Tem alguns produtos, inclusive, que diz que é para amolecer a cera, para deixar... tem que ser com recomendação médica. Só com recomendação médica, porque tem pessoas, por exemplo, que vão me procurar e dizer, doutora, meu ouvido estava entupido, eu comecei a usar tal remédio que dissolve a cera, e aí já chega lá usando. Quando eu vou olhar, não tem cera nenhuma. Porque tirou a cera. Não, porque a sensação pode ter sido por outra coisa. Às vezes até um pelinho de cabelo, quando corta ou quando cai mesmo, um pedacinho de pelo que fica encostado no tímpano, dá a sensação de plenitude, ou seja, de ouvido entupido. Então não use, não pingue gotas. A recomendação é, sentiu dor de ouvido, por exemplo, não pingar gotas. Tomar analgésico, dar analgésico à sua criança via oral. Não pingar nada para não mascarar, porque quando a gente for examinar, a gente vai ver o que há de fato, né? E essa história de, vou pingar a gota tal para diluir a cera, nem sempre é cera, acredite. Então é melhor não pingar nada na orelha. Vai para o seu otorrino, não futuca também, viu, gente? Pois é, imagina um pelo que você cortou o cabelo, caiu dentro do ouvido, você está com aquela sensação de plenitude. Quando ela fala assim, sensação de plenitude, não é aquela sensação, eu estou plena, não. É do ouvido. É plenitude auricular, como a gente chama, que é o ouvido entupido. Aquela sensação de ouvido entupido que incomoda, gente, não é bom para ninguém. Depois, quando você resolve, é até um alívio, dá mais bem-estar, né, para o nosso dia a dia. Com certeza, alívio danado. Pois é, e essa cera que cria mais, ela vai ter mau cheiro, essa cera natural, normal, que é produzida, ela vai ter mau cheiro, ou quando a cera está com aquele, você sente, chega perto do ouvido e fala, nossa, tá um cheiro estranho aqui. Na verdade, pode até ter. Quando acumula demais, é porque às vezes a orelha vai enchendo, e a pessoa não percebe, porque vai diminuindo a audição devagar. Quando é bilateral, é mais fácil para a pessoa não perceber. Tá? E com essas descamações, com o suor, né? Com a aguinha que cai e fica ali retida, e a pessoa às vezes não percebe, pode advir sim um odor desagradável.
tá? Então, pronto. Voltando, aí já viu. Tem esse odor. Então, qual é o caminho, gente? Não tem outro caminho. O caminho é procurar. Não tente improvisar. Quando a sua dúvida, você não sabe o que vai acontecer lá. Exatamente. Já falamos aqui, perfurar o tímpano, né? Com certeza, eu tenho alguns pacientes que perfuraram o tímpano por excesso de manipulação, né? Não só com cotonete, mas com outras coisas também. E o detalhe é que o cotonete empurra para dentro. As coisas que você usa dentro da orelha para manipular, vai empurrando a cera, vai empurrando a descamação, vai empurrando tudo para dentro. E quando você chega no consultório, não é nem porque nos dá mais trabalho, porque a gente está ali para isso, mas porque você vai se sentir mais incomodado num procedimento que poderia ter sido muito mais leve. Entende? Pois é, então nada de manipular. Voltando então aí, praia, piscina, clube, as férias estão terminando, aí as pessoas, ai meu Deus, não fiz nada na minha férias, nesses últimos dias, já estou voltando, daqui a pouco começa o carnaval, termina o carnaval, o ano começa. Isso. E vou aproveitar tudo, aí se joga na piscina, tem que aproveitar tudo. Calma, então vai com calma, vai com orientação. Então, algumas pessoas, por exemplo, já falamos disso aqui, vamos repetir para você que não ouviu, pingar algum tipo de óleo natural, é indicado, o que vai usar para proteger, já que essa criança quer aproveitar os últimos dias de praia e de piscina que tem Então, no verão. as pessoas que querem aproveitar, ou que até fazem natação, etc. Sim. Primeira coisa é buscar seu otorrino para ver se existe uma descamação exacerbada, uma presença de cera, ok? Em não tendo nada disso, existe uma forma de proteger que é pingando, por exemplo, um óleo de calêndula, um óleo de amêndoa, antes de entrar. Aí é pingar mesmo, uma gotinha. É pingar mesmo, uma gotinha, pinga, e aí joga fora, né? A para lá. Não é uma medida, assim, a gente recomenda isso, mas não é uma coisa que é feita assim, todo mundo tem que fazer isso? Não todo mundo tem que fazer isso. Mas a pessoa que tem a otite do nadador com muita frequência, a gente até pode recomendar isso. Mas, repito, depois que o otorrino examinar. Por quê? Às vezes você vai botar um óleo lá e você não sabe, mas você tem uma quantidade de descamação maior, uma quantidade de cera que não deveria estar ali na hora que você fizer isso, e aí é problema. Então, primeiro caminho é fazer. Normalmente, nesse período do ano, tem aquele check-up, né, anual. Eu falo das crianças, adolescentes, até os adultos, a gente se preocupa, tem que ir no cardiologista, tenho que fazer meus exames de sangue para saber como é que tá, dosar tudo. Às vezes até o oftalmologista, no caso de criança, porque vai voltar às aulas, mas o otorrino, doutora, entra nesse pacote? Tem entrado? Tem, assim, que bom. Quando a pessoa nasce, né, quando a criancinha nasce, ainda na maternidade faz o teste da orelhinha, né? E alguns locais já estão fazendo o teste da linguinha, que é bom também, para ver a sucção e tal, né? Fala no futuro e tal. E existe já, assim, na verdade, quando você vai para pré-escola, você vai entrar na escolinha, você deveria fazer uma audiometria. Então, é recomendado um exame de vista e um exame de audição, para você, né? Ninguém ser pego de surpresa, você ser míope ou você não ouvir bem, se passou despercebido por algum motivo, você fazendo sua audiometria vai ver se você tem algum problema de perda auditiva, mesmo que seja transitório por alguma coisa. E aí aquilo vai ser resolvido de alguma forma, certo? Então, existe sim esse pedido de fazer o teste auditivo, a audiometria, na pré-escola. Então, mesmo quando foi no otorrino, ela não pediu, o pai e a mãe já orientado, ouviu aqui a entrevista com a especialista, a doutora Clarice Sábado, disse, olha, eu gostaria de fazer a audiometria, mas não precisa, mas eu gostaria de fazer. Seria bom para fazer essa investigação? Seria sim. Agora, normalmente, o colega otorrino, ele pede sim, porque... E, na verdade, deveria vir da escola. A escola mandar pedir a audiometria para esta criança que está entrando e que ninguém conhece. Ninguém conhece, mas será que ela está vendo bem, está ouvindo bem, para ela ter o melhor aproveitamento desse conteúdo, é por que vai entrar, né? Pelos olhos também, claro, pela parte sensorial, do toque, mas pelo que ela vai estar ouvindo a professora lá falar. Se ela não está ouvindo bem, se ela está com a sensação de desconforto, porque ninguém investigou, nunca levou para fazer um exame, não sabe, imagina aí a perda. Mas lá na frente, quando eu descobri, já Pois é, exatamente, já perdeu muito ensinamento, isso acontecia muito. Agora, com essa audiometria pré-escolar, que é feita na maioria, mas ainda não é assim, uma coisa 100% que deveria ser, a gente tem algumas surpresas negativas nesse aspecto. Pois é, mesmo quando não apareceu a dor da otite, espero que não apareça, quem sabe fazer uma avaliação aí final desse período todo de férias, de exposição, faz esse exame, vê se está tudo bem para começar bem aí o ano letivo. Então, qual seria a dica, assim, do básico para esse check-up ou para esse tá tudo ok com o meu ouvido, vou começar meu ano? Pronto, então eu digo assim, porque tem pessoas que têm mesmo, a gente chama até de otite do nadador. Sim.
São pessoas que, ao fazerem esportes aquáticos, no geral, ficam inflamando as orelhas, né? Tem inflamações de forma repetidamente. repetida. Ou as pessoas que fazem natação. Então, essa otite do nadador pode ser, assim, a gente pode fazer profilaticamente alguma coisa, depende da orelha dessa pessoa. Então, por isso, a recomendação de buscar o seu médico otorrinolaringologista para que ele possa lhe orientar, claro, de uma forma personalizada, né? Existe uma coisa que a gente não falou aqui, mas que eu queria falar, que é o barulho, né? No verão é muita festa, muito barulho, já vem o carnaval aí. Então, a gente tem que ter cuidado com a perda auditiva. Então, o excesso de barulho nas orelhas podem dar perda auditiva. Houve na pandemia aí esse excesso de uso de fone de ouvido, então a gente já nota, assim, pessoas que têm uma emissão, algumas alterações em alguns exames, né? Então, a gente tem que estar atento a isso também. E a outra coisa é a concorrência com a voz desse barulho. Então, não só a perda auditiva, que eu considero mais importante, porque pode não ser transitório, mas também, se você está num ambiente barulhento, você vai aumentar o seu tom de voz e nem sempre você vai impostar bem sua voz, você vai simplesmente falar mais alto. Ah, fiquei rouca, fiquei rouca, fiquei rouca. E isso pode causar um trauma na sua prega vocal. Então, assim, vamos com cuidado, pessoal. Beleza. Então já fica aí um próximo tema para a gente tratar aqui nesse período de festas, né? O carnaval vai ser o ápice desse ciclo de festas, desse ciclo de período de festas populares, e com certeza é um assunto que interessa muito, porque depois do carnaval vai ficar aquela sensação de zumbido, dependendo do seu nível de exposição a essas festas, você pode ter sim um problema sério, e não é o que a gente quer. A gente agradece, muito obrigada mais uma vez, e o CEOB está aí para ajudar as pessoas. Com Onde, certeza. por favor? Então, a gente está no Max Center, né, na sala 401, Max Center no Itaigara, né, vizinho lá ao Shopping Itaigara, e nós funcionamos há 34, este ano de 24 faremos 25 anos, 35, Ave Maria. 35 anos de existência nessa cidade, né, aqui sempre à disposição, ouvindo e ajudando, tentando ajudar os pacientes. Maravilha. A nossa indicação para você, doutora Clarice Saba, mais uma vez. Obrigada, médico otorrinolaringologista, especialista em zumbido, e o CEOB aí à sua disposição.